E ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Lembre-se, ele estava falando para a comunidade judaica, que tinham como seus ícones os pais da nação, Abraão, Isaque, Jacó. Uau! Até eu que não sou judeu, quando eu estive naquela terra, eu queria conhecer o túmulo de alguns deles. Fui visitar alguns túmulos dos profetas. Eu gostaria efetivamente, no estado eterno, poder sentar do lado de algum desses e até, quem sabe, esclarecer algumas dúvidas. Ô Abacuque, quando você escreveu isso aqui, era isso que você queria dizer? Era um ideal judaico estar no estado eterno com Abraão, Isaque, Jacó e os demais profetas. Nessas últimas 2 semanas, nós tivemos a experiência de perder Timothy Keller, um pregador que teve uma contribuição brutal no mundo evangélico dos nossos dias. E se você não teve chance de estar com ele, lá você vai poder parar. Mas de repente, esses judeus que têm tanta confiança na sua salvação, nas bases erradas, eles querem entrar e estar com Abraão, com Isaque e Jacó. Mas eles não puderam entrar. Como diz o final do versículo 28, mas vocês, excluídos. Imagina o lamento disso, é por isso que ele diz, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem o Abraão, o Isaque e o Jacó. Não é porque ancestrais, tementes a Deus, desfrutaram e desfrutam da salvação, porque você agora desfruta e tem essa salvação. Eles foram lançados fora. Em Mateus capítulo 8, a mesma ideia é tratada ali, diz o seguinte: eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Haverá pessoas que vão chegar e vão ter lugar à mesa, mas haverá pessoas que não, e do lado de fora vão chorar, vão lamentar. Remorso, surpresa, decepção, choque fará parte dessas pessoas. E na medida que você tem consciência maior do que você pode desfrutar de Deus, o fato de que você está alienado a isso, mais dói, mais há lamento. Eles jamais imaginavam que com a religiosidade deles, eles estavam salvos. Versículo 29 nos diz: pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Aqueles judeus julgavam-se ter direito de sentar à mesa no reino de Deus, e Jesus está dizendo o seguinte: outros, não os judeus, aqueles que os próprios judeus consideravam que jamais sentariam e participariam do reino de Deus, não judeus, como você e eu. Outros vão chegar, vocês não vão sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas até quem não é o povo, norte do sul, leste e oeste, estes virão, terão o privilégio. E quando nós entramos no livro de Atos, é o começo de vermos um Cornélio, um italiano se convertendo. Um eunuco etíope se convertendo. Não era só para a comunidade judaica. Os gentios tinham e têm privilégios, porque eles se achegam a Deus não nas suas bases, mas nas bases de Deus. Um judeu sério, ele tinha elementos para entender que isso era assim, não só porque as escrituras descreviam que várias nações vão chegar a Deus. Há vários salmos sobre isso.
Mas também a própria experiência do profeta Jonas, que é mandado pregar em Nínive e ele não quer ir. Ele não quer que eles se convertam. E Deus insiste. E há arrependimento e há salvação para aquela geração. No versículo 30 ele diz: de fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. A mensagem chegou primeiro aos judeus e eles eram os instrumentos de Deus para que essa mensagem chegasse aos demais povos. E o que ele está dizendo é o seguinte: esses primeiros que poderiam desfrutar, deixaram de desfrutar e se tornaram últimos. E alguns que eram de fora do povo, não eram primeiros. Eram impensáveis fazer parte do grupo daquelas pessoas que seriam salvas. Elas estarão sentadas com Abraão, com Isaac e Jacó. Na mente daquele homem a pergunta era: poucos vão ser salvos? O Senhor não respondeu essa pergunta. Ele não respondeu quantos vão ser salvos, se serão poucos ou não. Mas falou que muitos vão chegar e não vão participar, mesmo crendo, presumindo que estão salvos e garantidos. Quando escuto testemunhos de pessoas que creram e pergunto o que creram, eu questiono: o que é que vocês estão crendo? Anos atrás, na cidade de Amparo, uma missão desenvolveu um trabalho com um grande aporte de marketing, anunciando uma campanha que aconteceria. E de fato a campanha aconteceu e aquela missão conseguiu fazer com que mais de 200 pessoas preenchessem uma ficha e que haviam feito uma oração, aceitando a Cristo no coração. Um amigo, referência para mim como pastor, recebeu uma série dessas fichas, foi fazer visita para cada uma delas, e ele me disse: Fernando, ninguém entendeu o Evangelho, nenhuma daquelas. Ah, mas eu fiz a oração. Ah, mas eu fui batizado. Ah, eu aceitei Jesus no coração. Onde é que está isso na Escritura? Quais são as bases da sua salvação? Imagine que pudéssemos fazer 3 listas aqui na igreja por ordem alfabética das pessoas que frequentam essa comunidade e colocássemos aqui as listas das pessoas que os céus reconhecem como salvas. E lá no fundo, a lista das pessoas que estão a caminho do inferno. À minha direita, pessoas que estão avaliando a situação. Você ia olhar se seu nome estava nessa lista? A palavra do Senhor Jesus é o seguinte: se são poucos ou muitos, não importa. Você tem que se esforçar. Você não pode ser indiferente com esse assunto. Não pode se contentar, eventualmente, ou até regularmente, vir na igreja e ouvir. E dali a pouquinho você esqueceu aquilo que ouviu. Chegou em casa, ligou a televisão, assistiu Fantástico. E aquilo que é fantástico acabou de tirar da sua frente aquilo que é fundamental para a sua vida. Jesus diz:
se esforce. Se esforçar seria, por exemplo, você parar diante do Evangelho de João, ler o Evangelho de João quantas vezes, perguntando: Senhor, eu sou salvo, eu estou seguindo o que o Senhor fala. Ou pegar lá o livro de Romanos e estudar: Senhor, é isso que é teu plano para mim? Não seja indiferente. Não trate isso com falta de cuidado. Seja sério nessa questão. Trate essa questão de frente. É o próprio Senhor quem diz: se esforcem. Quando Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, ele diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. É possível receber a graça de Deus em vão? É. Acreditando que é uma simples oração que fez, que aceitou que Jesus no coração, como nenhum lugar das escrituras falam sobre isso. Falam sim sobre uma postura de arrependimento, de confiança, de se unir a Cristo e fazer com que sua vida esteja sendo conduzida por Ele, transformada por Ele. Insisto com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois Ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Agora. 28 de maio de 2023. Agora. Isso significa você estar avaliando a situação, analisando a situação, ótimo, faça isso. Faça isso bem feito, dê prioridade a isso, se esforce nisso, para poder tomar uma decisão. Porque o dono da casa fecha a porta. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Pensando que dias atrás nós tivemos o dia das mães, daqui a pouco o dia dos namorados, talvez você vier da igreja hoje pensando numa coisa mais suave, mais gostosinha. O que você prefere? Alguma coisa mais gostosinha na boca ou a verdade dolorida de Deus? O que você prefere? Você não pode ser indiferente com essas palavras. Quem as disse foi o próprio Senhor Jesus. E embora alguns possam querer tirar da sua boca palavras tão duras, Ele não vai tirar. Ele não vai tirar. Ele é o dono da casa, Ele é o único dono da casa.